Que a Coca-Cola investe bilhões em publicidade anualmente, você já sabia. Porém, você já se deu conta que eles não tentam te vender o produto em si, mas sim a ideia de união, felicidade e harmonia? Seria isso um modo de ocultar o lado sombrio das acusações sérias contra a marca? Neste vídeo, eu vou te contar a história da Coca-Cola e como ela se tornou esse grande império, e principalmente a que custo. Porque uma coisa é certeza, não foi vendendo água com açúcar. Ao contrário do que se imagina, o começo da marca estava longe do glamour que conhecemos hoje em dia. O Dr. John Pemberton, um químico farmacêutico e veterano de guerra, estava em busca de um novo xarope para se livrar do vício em morfina. Por isso, ele criou uma bebida estimulante e revigorante à base de vinho francês e folha de coca, que mais tarde conheceríamos como Coca-Cola. Ou seja, o famoso refrigerante que conhecemos hoje teve seu início na indústria farmacêutica e continha álcool, o que logo deixou de ter, pois a Geórgia adotou a Lei Seca de 1886 a 1887, fazendo o vinho francês ser substituído por água com gás e uma grande quantidade de açúcar. Assim, a bebida poderia continuar sendo comercializada na farmácia Jacobs, ao valor de 5 centavos. A bebida também precisava de um nome mais cativante, e a ideia veio do Frank Robinson, sócio e contador de Pemberton na época. E apesar da marca dizer que o nome foi escolhido apenas pelo som agradável, a verdade é que o nome faz referência aos dois principais ingredientes da bebida, noz de coca e folha de cocaína. Outro fato importante é que apesar de estar claro que na fórmula continha cocaína, naquela época ninguém estava preocupado com isso. Eventualmente ficou provado que a cocaína não era um remédio, e eles encontraram uma maneira de remover toda a sua substância do produto. A Coca-Cola ainda era oferecida como medicamento, apenas um inofensivo tônico cerebral, que aliviava dores de cabeça e estômago, ou seja, nada que a tornasse especial. Pemberton faleceu em 1888, sem ver o grande sucesso que sua bebida se tornaria. Um pouco antes da sua morte, ele vendeu suas últimas ações para Candler. Candler era um workaholic que comprou todas as ações em circulação para obter o controle total da empresa. A primeira polêmica começa quando, posteriormente, houveram investigações que apontavam assinaturas falsificadas. Isso significa que pode ser que Candler não tenha realmente comprado todas as ações. Mas nunca saberemos, pois os primeiros registros foram queimados. Enfim, o que importa é que em 1890, Candler era totalmente encarregado pela marca e começou a sua primeira estratégia de marketing. Ele começou a espalhar a marca em todos os lugares possíveis e passou a oferecer a bebida saborosa e relaxante a todos, se desvinculando finalmente do ramo farmacêutico. Como a publicidade sempre foi o foco de Candler, logo a bebida se popularizou e a marca se tornou a pioneira de muitas estratégias de marketing. Eles até criaram um departamento para analisar o tráfego de carros em movimento nos supermercados, para que pudessem determinar o lugar mais eficaz para propagandas. Em 1911, o orçamento em publicidade da Coca-Cola já ultrapassava $1 milhão pela primeira vez, um valor impressionante para a época, e que hoje seria o equivalente a mais de 32 milhões de acordo com a correção da inflação. A Coca-Cola era vendida como xarope e misturada com água com gás. Isso fazia a marca economizar no custo de distribuição. Até dois advogados chamados Benjamin e Joseph sugeriram engarrafar o produto. Isso era muito caro e complicado. No entanto, eles assumiram todo o risco, e Candler concordou em assinar um contrato concedendo o direito de engarrafamento da Coca-Cola por uma taxa nominal de apenas $1. Contudo, engarrafar a Coca-Cola foi um enorme sucesso, e no início era ótimo. Os engarrafadores compravam uma carga enorme de xarope, gerando uma grande receita para os negócios. Mas o contrato que Candler fez era interminável para oferecer o xarope a preço baixo. No entanto, o custo de fabricação subiu, o que obviamente causou inúmeros processos dos engarrafadores nas décadas seguintes e fez a empresa pagar milhões em dólares para comprar de volta o direito que Candler tinha vendido a apenas $1. No fim, isso não foi uma preocupação, pois as vendas estavam crescendo mais do que nunca. A razão do crescimento da Coca-Cola não era porque a bebida era especial. Existiam várias outras no mercado. No entanto, o alto investimento em publicidade fez com que a empresa se destacasse. Mas a que custo foi esse crescimento?
Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, foi anunciado que o açúcar seria racionado. No entanto, a Coca-Cola alegou que eles deveriam ser isentos. Investiu muito dinheiro tentando convencer o governo que a Coca-Cola seria um impulso de energia para os soldados. E por fim, o governo aceitou. Foi até nomeado um executivo da Coca-Cola para o Conselho de Racionamento. Sendo assim, enquanto todas as outras empresas tinham que reduzir a quantidade de açúcar durante a guerra, a Coca manteve suas operações normais. Com a ideia de ser um aliado dos soldados, o presidente da empresa prometeu que todos de uniforme receberiam uma garrafa de Coca-Cola por apenas 5 centavos, aonde quer que eles estivessem. Claro que isso gerou uma conexão com a população, e especialmente com os soldados. Novos anúncios com soldados com a garrafa de Coca-Cola foram colocados em todo o país. Enquanto isso, nos bastidores, a Coca-Cola mantinha um acordo com o governo para obter dinheiro para criar locais de engarrafamento. Um dos pontos alegados pela empresa era de aumentar a influência americana e a moral dos soldados. Mas o que isso realmente queria dizer é que os contribuintes estavam ajudando a Coca-Cola a se expandir internacionalmente durante a guerra. Foram criados 64 novos pontos de engarrafamento da bebida em todo o mundo, financiado principalmente pelo governo. Essas instalações se tornariam tão vitais quanto as pessoas que consertavam tanques e aviões. Com a acessibilidade que os soldados tinham em todos os lugares do mundo, eles começaram a compartilhar com os moradores locais. Isso ajudou ainda mais a expansão da marca. Os soldados se sentiam gratos por ter um gosto de casa no meio do inferno. Então, no período de guerra que muitas empresas foram devastadas, a Coca-Cola expandia rapidamente no mundo inteiro. Hoje em dia, no mundo, existem apenas 2 países que não vendem Coca-Cola, que são Cuba e Coreia do Norte. Os acordos feitos durante a guerra foram o grande responsável pela expansão da marca, mas o comovente patriotismo da Coca-Cola também não era tão real assim. Eles literalmente estavam jogando dos dois lados, fornecendo Coca-Cola para as tropas americanas e também para as tropas alemãs, que inclusive mostrou o logo da Coca-Cola com a suástica e foi distribuído em comício do Hitler. No entanto, com a evolução da guerra, restrições foram introduzidas, cortando o fornecimento para a Alemanha. Mas o chefe da maior rede de engarrafamentos teve uma ideia para neutralizar essas restrições, conseguindo químicos locais para reproduzir um produto semelhante à Coca-Cola. Mas a fórmula da Coca-Cola não é um segredo? Pelo menos é essa a ideia que a empresa tenta vender, dizendo que a fórmula está em cofre de alta segurança, acrescentando um certo drama. Mas a verdade é que o segredo da fórmula não é relevante. Você poderia criar um clone do produto, e mesmo assim não iria conseguir competir com eles. A Coca-Cola introduziu máquinas de vendas automáticas nas escolas com um contrato exclusivo para garantir o consumo desde cedo. Também criou itens de colecionador, e a principal estratégia de marketing foi associar a imagem do Papai Noel com a empresa. Inclusive, o Papai Noel que conhecemos hoje foi moldado pela empresa. Antes disso, você sabia que ele era verde? Nos anos 80, começaram a surgir outros problemas para a Coca-Cola, com os dados que apontavam que a Coca-Cola estava estragando os dentes, que a bebida estava causando diabetes, obesidade e outros problemas de saúde. Uma pesquisa mostrou que apenas um refrigerante por dia para a criança aumentava em 60% a chance de ter sobrepeso, e que bebês expostos ao açúcar serão condicionados a depender de açúcar posteriormente. Ou seja, isso não era favorável à imagem da empresa, uma vez que eles estavam buscando oferecer outros tamanhos de bebida. A cafeína na bebida também foi questionada, e a Coca-Cola alegou que era adicionado puramente por gosto. No entanto, um teste à cega mostrou que as pessoas não sentiam a diferença de com ou sem cafeína. Então, não havia explicação para o uso da cafeína, que é altamente viciante. Para tentar melhorar a imagem, a Coca estava investindo em publicidade com atletas, para criar a ilusão de grande desempenho com o refrigerante. Para tentar escapar da disputa com a ciência, a Coca resolveu investir em outros tipos de bebidas, por exemplo a água engarrafada, o que acabou não dando muito certo no Reino Unido, porque descobriram que a água cara tinha saído da torneira. A Coca tentou se explicar informando que eles passavam a água em minerais, o que só piorou, pois acidentalmente eles adicionaram um lote ruim de minerais, que contaminou a água, e um lote de 500 mil precisou ser recolhido. E esse nem foi o pior problema de contaminação.
Em 1999, na Bélgica, as crianças começaram a ficar doentes depois de beber Coca, levando o recall dos produtos. A França também relatou doentes e baniu temporariamente seus produtos. Além disso, a Coca foi acusada de contaminar a água subterrânea na Índia, o que desencadeou problemas ambientais. Já entre os anos 2000 e 2006, o México passava por uma tormenta de seca, e a Coca-Cola fazia parte do problema, já que o presidente do México, que havia trabalhado na Coca-Cola, começou a favorecer a sua antiga empresa. Ele deu à Coca 27 concessões de água, até mesmo de propriedade indígena, onde antes eram terras férteis. A Coca sempre teve que usar grandes quantias de recursos naturais para ter sucesso, além de serem os maiores compradores de açúcar do mundo. Mas você sabia que o maior desastre da Coca-Cola nem está ligado a questões morais ou éticas? Consegue imaginar qual foi esse desastre? Em 1933, a Coca teve a oportunidade de comprar a Pepsi por apenas $50 mil, o que não aconteceu. E, inclusive, a Coca processou a Pepsi por usar o nome Cola em seus anúncios, o que claramente não teve efeito, porque a Pepsi alegou que a Coca-Cola estava usando táticas de monopólio, e os tribunais concordaram e decidiram que cola era um termo genérico, que qualquer um poderia usar. Como a Coca deixou passar a oportunidade de comprar a Pepsi, eles passaram a travar uma batalha de marketing, ambos oferecendo desconto para competir um com o outro. No fim, perceberam que isso estava prejudicando os dois lados e fizeram um negócio de portas fechadas e logo ambos voltaram com o preço normal e passaram a competir somente com publicidade. A Pepsi, no entanto, teve a genial ideia em 1975 de competir com o gosto da Coca-Cola, dando às pessoas 2 copos iguais, um contendo Pepsi e o outro Coca-Cola. As pessoas foram encorajadas a provar e o resultado mostrou que as pessoas gostavam mais da Pepsi. E óbvio, a Pepsi começou a usar isso em suas campanhas. Isso, com o passar do tempo, fez com que a Coca fosse perdendo ligeiramente o mercado e a Pepsi ganhando, o que fez parecer que as pessoas realmente preferiam o gosto da Pepsi. Foi então que começou a missão secreta da Coca para mudar a fórmula. Depois de muitos testes, eles descobriram uma nova fórmula que teve um desempenho melhor que a Coca original. E repetindo os testes às cegas, os dados mostraram que a nova fórmula era mais popular. Assim, no aniversário de 100 anos da empresa, eles mudaram a fórmula e substituiu pela nova Coca. E foi assim que começou o caos. Milhares de telefonemas e cartas chegavam na empresa com as pessoas implorando pela versão antiga da Coca-Cola. As pessoas estavam realmente furiosas. No entanto, a Coca realmente achou que isso iria passar logo. Só que não foi assim que aconteceu. A indignação se intensificou na mídia. Inclusive, quando as propagandas da nova Coca-Cola apareciam nos estádios, as pessoas gritavam com ódio. O sucesso da Coca nunca tinha sido pelo seu gosto a princípio, e sim pelo seu incrível marketing de 100 anos, em que a empresa esteve presente. Não importava o que estava acontecendo no mundo, a Coca era um ícone que continuava lá. Por isso, a mudança da fórmula caiu como uma traição. Meses depois, os protestos continuavam, e ficou claro para a Coca que eles precisavam voltar à fórmula antiga, e que isso tudo havia sido um erro gigantesco. Havia poucos casos na história de uma reação tão forte contra a decisão de alguma empresa. Bom, mas a Coca-Cola é famosa pelo seu marketing, certo? Então, é claro que eles não deixariam essa oportunidade de passar. Sendo assim, eles trouxeram de volta a fórmula original, com o nome de Coca-Cola Clássica, e toda a raiva se tornou em euforia, elogios e fãs agradecendo a empresa. Há quem diga que foi o erro de marketing da década, outros que foi uma encenação para a Coca lembrar os consumidores do quanto a Coca significa para eles. O que não era verdade, foi só um erro mesmo. A Coca realmente achava que o novo sabor seria bem aceito. Inclusive, eles mantiveram os 2 sabores no mercado por um tempo, para que as pessoas pudessem se acostumar, o que nunca aconteceu. Esse foi o desastre mais bem sucedido e deixou os consumidores ainda mais leais, o que mostrou para a Coca que não é somente pelo produto em si, mas tudo o que ele representa para as pessoas. Por essa razão, a Coca continuou a gastar bilhões em publicidades a cada ano. Mesmo que 94% de toda a população reconheça o logotipo da Coca e que mais de 2 bilhões estejam consumindo Coca todos os dias,
Com tudo isso, podemos concluir é que se você olhar para qualquer empresa gigantesca com tanto tempo de história, provavelmente você encontrará desastres éticos e morais. Claro que não é uma justificativa, é apenas a história acontecendo e evoluindo. E claro que uma história sempre tem vários lados. O fato é que mesmo com todas as polêmicas, incontáveis controvérsias, a Coca-Cola nunca tentou te vender sua água com açúcar. Eles vendem os bons momentos com amigos e família, o sabor de casa e ótimas memórias. A Coca se posiciona como aquele bom e velho amigo, presente em todos os momentos.